Já parou para pensar em quantas vezes, ao longo de um único dia, você permite que pequenas irritações alterem o rumo dos seus pensamentos? Um olhar atravessado, uma palavra fora de contexto, um comentário carregado de ironia. Pequenos fragmentos de um cotidiano que, ao serem absorvidos, ganham proporções que não merecem. E se, por um instante, fosse possível silenciar essa reação automática? Observar, compreender e simplesmente seguir em frente, sem carregar o peso da ofensa, sem deixar que a irritação escorra para os momentos que realmente importam? A filosofia estoica, tão antiga quanto os pilares da civilização, já ensinava que não são os eventos em si que nos perturbam, mas o julgamento que fazemos deles. Imagine-se caminhando em meio ao caos de um trânsito apressado, buzinas ecoando, vozes se cruzando em discussões sem propósito. A agitação externa parece pulsar ao seu redor, tentando invadir o seu espaço interno. Mas, em vez de reagir, você apenas observa. Não há pressa em responder, não há raiva em brotar. Apenas uma percepção tranquila de que nada daquilo realmente importa. Como um rochedo inabalável em meio às ondas, você se mantém firme, impassível, enquanto o mundo se agita à sua volta. Este é o poder de agir como se nada te incomodasse. Não significa ignorar a realidade, mas dominar a arte de não ser controlado por ela. E se essa mensagem está ressoando com você, se de alguma forma essas palavras despertaram em seu interior o desejo de buscar esse equilíbrio inabalável, convido você a curtir este conteúdo, compartilhar com aqueles que também precisam dessa força interior e se inscrever em nosso canal para não perder nenhuma de nossas reflexões. Cada gesto seu nos ajuda a alcançar mais pessoas e expandir essa filosofia transformadora. Mas esse é apenas o começo. Para realmente transformar sua perspectiva e agir com serenidade diante das adversidades, é preciso disciplina e prática. E isso começa com o primeiro passo, a empatia. Não aquela empatia superficial que se resume a concordar com o outro, mas a verdadeira capacidade de compreender que cada pessoa carrega em si um mundo de dores, desafios e frustrações que talvez nunca sejam revelados. Praticar a empatia é se libertar da crença de que tudo gira ao seu redor, é abandonar o egocentrismo e abrir espaço para a compreensão. A sabedoria dos antigos filósofos estoicos revela uma verdade imutável: o comportamento alheio é reflexo das batalhas que cada um carrega em silêncio. É tentador olhar para uma atitude ríspida, uma palavra mal colocada ou um gesto de desdém e imediatamente tomar isso como um ataque pessoal. A mente humana, sempre em busca de ameaças, está condicionada a interpretar qualquer desvio de conduta como uma afronta. Mas e se essa percepção pudesse ser transformada? E se, ao invés de reagir, você pudesse observar? Pense em uma tempestade. A chuva cai torrencialmente, o vento arrasta folhas e galhos pelo caminho, mas a tempestade não é contra você. Ela simplesmente é. Da mesma forma, os atos intempestivos dos outros são como ventos que sopram em todas as direções, às vezes, por puro acaso, alcançam o seu caminho. Quando alguém reage de maneira desproporcional, há uma história oculta por trás. Um fardo que talvez você nunca veja, um peso que, sem perceber, transborda em forma de palavras e atitudes. A filosofia estoica ensina que o domínio sobre as próprias emoções é o escudo contra essa tempestade. A empatia, nesse contexto, não é se submeter ao erro do outro, mas compreender que as ondas que te atingem não são um ataque planejado, mas o reflexo de um mar revolto. Imagine que, ao invés de lutar contra essas ondas, você decidisse flutuar sobre elas. Aceitar que não tem controle sobre as marés, mas sim sobre a forma como escolhe enfrentá-las. Ao praticar essa forma elevada de empatia, você se liberta do peso desnecessário da indignação. Passa a observar as reações alheias como fenômenos naturais, previsíveis, mas não pessoais. Não é conivência, é sabedoria. É o poder de escolher suas batalhas, e muitas vezes, entender que o silêncio é uma resposta mais poderosa do que qualquer argumento. Mas isso é apenas o começo. A empatia é o primeiro degrau. O segundo é a aceitação. E aqui está o verdadeiro teste da filosofia estoica: reconhecer que o mundo não é moldado aos nossos desejos, mas sim à realidade que se apresenta diante de nós. A aceitação estoica é entender que cada pessoa, cada evento e cada circunstância se desenrola de acordo com uma lógica maior,
que muitas vezes está fora do nosso controle. Imagine a vida como um teatro. Você é o ator principal, mas o roteiro não foi escrito por você. Os coadjuvantes surgem em cena, alguns trazem luz, outros escuridão, mas todos cumprem um papel. A maioria das pessoas gasta suas energias tentando reescrever falas que não são suas, alterar cenas que não podem ser mudadas. A frustração nasce justamente do desejo de controlar o incontrolável. Ao aceitar os eventos como eles são, sem resistência, você se coloca em um estado de serenidade. A tempestade pode até rugir do lado de fora, mas dentro, o coração permanece calmo. Não porque as circunstâncias mudaram, mas porque a sua percepção delas se transformou. É a verdadeira liberdade que os estoicos pregavam, em ser inabalável em meio ao caos, ser firme enquanto o mundo oscila ao seu redor. Quantas vezes você já perdeu a paz por algo que estava completamente fora do seu controle? Um comentário descuidado, um olhar enviesado, uma crítica sem fundamento. A reação imediata surge como uma faísca, incendiando a mente com indignação, mágoa e frustração. É quase instintivo, uma resposta visceral que não pede permissão, simplesmente acontece. Mas, se pararmos para refletir, qual o real poder dessas circunstâncias? A filosofia estoica nos ensina que a verdadeira força não está em moldar o comportamento dos outros, mas em dominar a forma como reagimos a ele. Aceitar que os eventos exteriores são como a chuva que cai do céu é o primeiro passo para encontrar serenidade. Você pode se abrigar, pode se proteger, mas jamais poderá deter as gotas que despencam das nuvens. O controle não está na chuva, está em como você escolhe enfrentá-la. Da mesma forma, os pensamentos e ações alheias pertencem aos outros, não a você. E lutar contra isso é como tentar conter o vento com as mãos. Os estoicos, sábios em sua essência, compreendiam que a paz interior nasce da aceitação, não da resignação, mas da compreensão de que há coisas que simplesmente não nos pertencem. Respire. Sim, um ato tão simples quanto esse. A respiração é a âncora que te prende ao presente, que interrompe o ciclo de reatividade e te permite observar, não apenas reagir. Marco Aurélio, o imperador filósofo, dizia que as pessoas são perturbadas não pelos eventos em si, mas pelo julgamento que fazem deles. Uma crítica não é uma ofensa até que você permita que ela se torne. Uma palavra atravessada não possui força alguma até que você a absorva. Este é o segredo dos sábios, e na capacidade de escolher o que merece atenção e o que simplesmente deve passar como uma brisa leve. Mas isso é apenas uma introdução. Para realmente transformar a sua perspectiva, é necessário mais do que apenas refletir, é preciso praticar. E aqui entra a construção de um escudo de tranquilidade, um exercício mental que os estoicos dominavam com maestria. Imagine por um momento que, ao sair de casa, você vestisse um escudo invisível, uma barreira de serenidade que te protege das críticas, do estresse e das irritações que não dependem de você. Cada palavra rude, cada gesto impensado, cada atitude negativa simplesmente rebate contra esse escudo, sem penetrar no seu estado de espírito. Agir como se nada te incomodasse não é fingimento, é um treinamento da mente. É construir resiliência em cada respiração, em cada escolha consciente de não absorver o que não te pertence. Quando alguém tentar tirar o pior de você, faça uma pausa. Respire fundo. E sorria. Sim, um gesto simples, mas que engana a mente, forçando-a a liberar endorfinas e resgatar a calma. Os estoicos chamavam isso de controle interno, o poder de dominar suas emoções e preservar a sua paz, independentemente do caos ao redor. Aceitar que você não pode controlar o que acontece ao seu redor é libertador. É como deixar de lutar contra uma tempestade e aprender a dançar na chuva. Enquanto muitos se afogam nas marés das emoções alheias, o sábio permanece firme, inabalável. Afinal, como ensina um antigo provérbio estoico, a verdadeira força não está em mudar o mundo, mas em mudar a maneira como você o vê. Entre todas as virtudes cultivadas pelos estoicos, a paciência ocupa um lugar de destaque. Não como uma resignação passiva diante das adversidades, mas como um ato de coragem silenciosa em meio ao caos. Imagine, por um instante, que você está em um duelo de espadas verbais, palavras cortantes são lançadas contra você com a intenção de ferir.
O instinto natural seria revidar, atacar de volta com a mesma intensidade. Mas e se, ao invés disso, você decidisse pausar? Respirar profundamente, como mestres em meio à tempestade, e simplesmente observar. A filosofia estoica ensina que a paciência é como uma muralha invisível, erguida entre você e o turbilhão emocional alheio. Enquanto a maioria se lança ao fogo de uma discussão sem refletir, o estoico permanece firme, inabalável, protegendo o que há de mais valioso e sua serenidade. Não é ausência de sentimentos, tampouco frieza emocional. É escolha. Escolher não reagir impulsivamente, escolher observar antes de responder, escolher dominar a própria mente antes que o calor do momento a tome por completo. Imagine cada interação como uma chama. Algumas são pequenas faíscas, outras incêndios em potencial. A reação imediata é como combustível para essas chamas, intensificando o que poderia ter se apagado sozinho. Mas a paciência. A paciência é como a água que extingue o fogo antes mesmo de crescer. Quando você respira profundamente e observa a situação com distanciamento, é como se colocasse um escudo entre o calor da emoção e a tranquilidade da sua mente. Marco Aurélio dizia que a alma se torna tingida da cor dos seus pensamentos, e é na paciência que esses pensamentos encontram espaço para serem filtrados antes de se transformarem em ações. Então, como desenvolver essa virtude? A prática começa nas pequenas coisas. Um comentário desagradável, um olhar de desprezo, um gesto impensado. Ao invés de permitir que esses estímulos invadam sua paz, imagine que há um botão de pausa em sua mente. Um segundo a mais antes de responder, uma respiração mais profunda antes de reagir. Os estoicos chamavam isso de preparação mental, um exercício constante de domínio sobre as próprias emoções. Agora, imagine por um momento que você é um ator em uma grande peça teatral. O caos ao redor são apenas encenações. Palavras duras, gestos impensados, tudo faz parte do espetáculo. Mas o controle da sua interpretação está em suas mãos. A paciência é esse talento oculto, a capacidade de não se deixar levar pela primeira reação. Enquanto o cenário se agita, você permanece em paz, consciente de que cada movimento é calculado, cada palavra é ponderada. A filosofia estoica ensina que o verdadeiro poder está em escolher suas batalhas, em não reagir a cada provocação. A paciência é o intervalo entre o estímulo e a resposta, é o espaço sagrado onde você decide como vai reagir. E quando essa escolha é feita com sabedoria, o resultado é sempre paz. Então, da próxima vez que se encontrar em uma situação tensa, respire fundo. Imagine que as palavras que tentam te atingir são como o vento, elas passam, se dissipam, e você permanece firme. Visualize a paciência como um escudo que te protege das fagulhas do momento, impedindo que se transformem em incêndios emocionais. A filosofia estoica ensina que o verdadeiro poder não está em controlar o mundo externo, mas em dominar o que acontece dentro de nós. E quando falamos de autoestima, esse conceito se torna ainda mais evidente. Quantas vezes você já sentiu seu humor oscilar por causa da opinião de outra pessoa? Um comentário desnecessário, um olhar de desaprovação, uma crítica mal direcionada. São pequenos fragmentos que, quando absorvidos, criam rachaduras na confiança que você tem em si mesmo. Mas, e se eu te dissesse que a autoestima é como uma muralha que só é destruída se você permitir? A aprovação externa é como uma miragem no deserto, parece que vai te saciar, mas no final apenas te deixa mais sedento. Um elogio pode trazer conforto temporário, assim como uma crítica pode gerar desconforto imediato, mas nenhum dos dois define quem você é. Epicteto dizia que não são os eventos que nos afetam, mas a forma como interpretamos esses eventos. E essa interpretação está completamente sob o seu controle. Fortalecer a autoestima não é sobre inflar o ego ou se vangloriar em público. Não é sobre gritar suas conquistas aos quatro ventos, mas sim reconhecer internamente cada vitória, por menor que seja. Pense em cada pequena conquista como um tijolo que compõe a fortaleza da sua confiança. Quando você celebra essas vitórias, mesmo as mais sutis, está construindo um alicerce sólido contra as críticas alheias. É como erguer um escudo invisível que bloqueia os impactos externos, permitindo que apenas aquilo que é construtivo te alcance.
Outro ponto crucial para fortalecer a autoestima é o ambiente em que você se encontra. Cercar-se de pessoas que te valorizam, que enxergam o seu potencial e te impulsionam para a frente é essencial. Elimine da sua vida aqueles que carregam palavras pesadas, críticas constantes e olhares de julgamento. A verdadeira amizade não é uma corrente que te arrasta para o fundo, mas um vento que sopra a favor, ajudando você a avançar. Marco Aurélio, em suas meditações, refletia sobre como o ambiente influencia a mente, e por isso ele dizia: cuidado com a alma daqueles com quem você se cerca. Mas é importante também enfrentar seus medos. Se a opinião dos outros te afeta, talvez seja porque existe um receio em mostrar quem você realmente é. Praticar a autenticidade, mesmo diante de críticas, é a maior prova de autoestima que alguém pode oferecer a si mesmo. É um escudo que repele a negatividade, porque, quando você está seguro de quem é, a opinião alheia se torna apenas um eco distante. Construir essa fortaleza emocional é um processo contínuo, uma jornada que exige prática e paciência. Mas cada passo à frente, cada conquista reconhecida e cada crítica ignorada fortalecem a base dessa muralha. A filosofia estoica nos ensina que o valor que você possui não depende de aprovações externas, mas da certeza interna de quem você é. Como dizia Sêneca, a opinião dos outros só é relevante se você der poder a ela. Vivemos em uma era onde o perfeccionismo é celebrado como uma virtude. Redes sociais nos bombardeiam com imagens de vidas impecáveis, corpos esculpidos, sorrisos sem falhas e rotinas meticulosamente organizadas. É como se o erro tivesse se tornado um inimigo a ser eliminado, uma mácula imperdoável em um mundo que se pinta como perfeito. Mas a verdade, crua e inevitável, é que a perfeição não existe, e buscá-la incessantemente é um convite à frustração. A filosofia estoica nos ensina que o verdadeiro poder não está em controlar cada detalhe do universo ao nosso redor, mas em aceitar, com serenidade, aquilo que foge ao nosso alcance. Imagine que você está tentando preparar um café perfeito todas as manhãs. A temperatura da água, a quantidade exata de pó, o tempo de infusão, tudo precisa estar milimetricamente calculado. Mas, por mais que você tente, sempre há algo que não sai como o esperado. Um pouco mais amargo, um pouco mais ralo. O que deveria ser um ritual de prazer se transforma em um exercício de frustração. E é justamente aí que o estoicismo entra como um bálsamo para a mente. Marco Aurélio, o imperador filósofo, dizia que você tem poder sobre a sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. A perfeição é uma miragem, um horizonte que se afasta cada vez que você dá um passo em direção a ele. Aceitar a imperfeição não é se conformar com o erro, mas entender que a vida, assim como o café da manhã que você prepara, é composta por variáveis que nem sempre estarão sob o seu controle. Os estoicos ensinavam que é necessário distinguir aquilo que está em nossas mãos do que não está. Sêneca, em suas cartas a Lucílio, reforçava que a paz de espírito nasce do entendimento de que lutar contra o incontrolável é como tentar remar contra a maré. A vida flui, com ou sem o seu consentimento. Agora, reflita por um momento, quantas vezes você sacrificou a sua paz em nome de um ideal inalcançável? Um trabalho que nunca parece bom o suficiente, um projeto que precisa de mais um ajuste, um detalhe que ninguém mais percebe. É como carregar um peso invisível, que se torna mais denso a cada crítica, a cada olhar de desaprovação. A filosofia estoica nos convida a agir como se nada disso importasse, não porque somos indiferentes, mas porque entendemos que o controle total é uma ilusão. A busca pela perfeição absoluta é uma prisão mental, e a chave para se libertar é o desapego. Os estoicos praticavam o conceito de ataraxia, a paz profunda que nasce da aceitação dos fatos como eles são. Não significa que você deva abandonar o esforço ou a disciplina, mas que deve aprender a distinguir entre o que pode mudar e o que precisa ser aceito. Se um projeto está concluído e cumpre o seu propósito, por que insistir em torná-lo impecável aos olhos dos outros? A perfeição é subjetiva, e o que para um é ideal, para outro é insuficiente. Quando você entender que o valor do que faz não depende da aprovação externa, mas do esforço sincero que dedica a cada tarefa, o peso da perfeição se dissolve. A mente encontra espaço para respirar, e a paz se instala onde antes havia ansiedade.
O verdadeiro caminho estoico é aquele em que se busca excelência, mas não perfeição. Onde o erro é aceito como parte do processo, não como um obstáculo insuperável. Como dizia Epicteto, e se alguém te disser que uma palavra tua foi mal interpretada, não te preocupes. A questão não é o que dizem, mas o que tu és. E quem é você, senão a soma dos seus esforços, das suas quedas e das suas superações? Libertar-se do perfeccionismo é, acima de tudo, aceitar que a vida não é um desfile de impecabilidade, mas um caminho onde as falhas constroem a experiência, e os erros, a sabedoria. A filosofia estoica sempre nos ensinou que a mente é um espelho do que escolhemos contemplar. E quando falamos sobre gratidão, falamos sobre o poder de direcionar esse espelho para aquilo que é bom, mesmo em meio ao caos. No cotidiano apressado, onde as preocupações se acumulam como nuvens em um céu tempestuoso, é fácil esquecer de reconhecer o que já está diante dos nossos olhos. Um café quente pela manhã, o simples fato de abrir os olhos para um novo dia, o conforto de um teto sobre a cabeça. Pequenas dádivas que, na correria da vida, se tornam invisíveis. Imagine que você é um chefe preparando um banquete. Cada ingrediente representa uma experiência da sua vida. Você pode escolher focar nos que faltam, o saleiro fora do lugar, o tempero que não chegou, ou pode valorizar os que já estão sobre a mesa, prontos para serem utilizados. O resultado dessa escolha determina o sabor final do prato. Da mesma forma, a gratidão é o tempero que transforma uma refeição comum em um verdadeiro banquete para a alma. Marco Aurélio, em suas meditações, refletia sobre a importância de reconhecer o valor das pequenas coisas. Para ele, cada manhã era uma nova oportunidade para agradecer pela vida, pela saúde e pela chance de continuar melhorando. Mas, como praticar a gratidão em um mundo que parece conspirar para nos distrair do que realmente importa? A primeira técnica é simples: comece o dia listando 3 coisas pelas quais você é grato. Não precisa ser algo grandioso, um sorriso que recebeu, um momento de paz, um café bem preparado. Quando você direciona a mente para o que é positivo, cria um escudo contra as pequenas irritações que o dia inevitavelmente trará. A segunda técnica é aprender a encontrar gratidão mesmo nas situações adversas. Os estoicos acreditavam que cada desafio é uma oportunidade de crescimento. Epicteto, em seus ensinamentos, dizia que as dificuldades são como pesos que fortalecem a mente. Ao encontrar gratidão nos momentos difíceis, você se fortalece, tornando-se imune ao desespero e à frustração. Um engarrafamento, por exemplo, pode ser visto como uma oportunidade para refletir, ouvir um bom audiolivro ou simplesmente contemplar o momento presente. Quando se pratica a gratidão até mesmo no desconforto, a vida se torna mais leve, mais suportável e, acima de tudo, mais apreciada. Há uma sabedoria ancestral em reconhecer o que temos, mesmo quando parece pouco. Os estoicos ensinavam que a verdadeira riqueza está em valorizar o que já se possui, em vez de perseguir incessantemente o que falta. Quando se adota essa mentalidade, o que antes era visto como insuficiente passa a ser abundante. A gratidão é como um filtro que elimina as impurezas da reclamação e destaca o brilho das pequenas conquistas. Epicteto dizia que a felicidade não consiste em obter tudo o que se deseja, mas em não desejar o que está fora do seu controle. Ao focar no que já é seu, no que já alcançou, você se liberta do peso da comparação, da angústia de desejar o que não está ao seu alcance. Cada pequena conquista, cada momento simples, passa a ter um valor imenso quando se adota a gratidão como prática diária. E assim, dia após dia, a prática da gratidão constrói uma mente mais resiliente, mais serena e mais imune às pequenas irritações do cotidiano. Porque, no final das contas, a paz de espírito não nasce da ausência de problemas, mas da capacidade de enxergar beleza em meio às dificuldades. Há uma crença equivocada de que agir como se nada nos incomodasse é sinônimo de maturidade emocional. A filosofia estoica, muitas vezes mal interpretada, não prega a supressão das emoções, mas sim o domínio sobre elas. Manter a serenidade diante do caos externo não significa ignorar o que sentimos, mas, sim, ter a capacidade de observar essas emoções de forma racional e expressá-las com clareza. E é aí que entra a comunicação assertiva. Imagine um rio correndo por entre pedras.
A água não deixa de fluir porque encontra obstáculos, ela simplesmente ajusta seu caminho. A comunicação assertiva é como esse rio, firme, contínua, mas flexível o suficiente para contornar barreiras. Quando se aprende a expressar os próprios limites de forma clara e respeitosa, os mal-entendidos se dissipam, e os ressentimentos deixam de criar raízes. Os estoicos compreendiam que o acúmulo de emoções reprimidas é como um barril prestes a transbordar, a paciência tem um limite, e quando não expressada, se converte em amargura e frustração. Sêneca, em suas cartas a Lucílio, já refletia sobre o poder das palavras ditas no momento certo. Ele dizia que palavras brandas afastam a ira, mas o silêncio prolongado é o berço do rancor. Manter-se calado para evitar conflitos pode parecer prudente no curto prazo, mas, com o tempo, essas emoções se acumulam como pedras no leito de um rio, bloqueando o fluxo natural da comunicação e criando barreiras difíceis de transpor. A assertividade é a ponte entre a serenidade interior e a clareza exterior. Não se trata de impor opiniões ou gerar conflitos, mas de expressar necessidades de forma direta, sem deixar espaço para interpretações dúbias. Quando alguém ultrapassa um limite, seja com palavras ou ações, comunicar isso de maneira respeitosa é um ato de respeito por si mesmo. A filosofia estoica não ignora o desconforto, mas ensina a lidar com ele com racionalidade e firmeza. Imagine a seguinte situação: você está em uma reunião, e alguém interrompe repetidamente suas falas, impondo opiniões sem espaço para contrapontos. Em vez de se calar e permitir que isso se repita, a abordagem estoica seria respirar profundamente, manter a serenidade e expressar, de forma clara e respeitosa, que gostaria de concluir seu raciocínio antes de ouvir o próximo ponto. É uma intervenção tranquila, mas firme. Um lembrete de que a sua voz importa. Marco Aurélio, em suas meditações, dizia que a melhor maneira de defender-se de uma ofensa é não se assemelhar ao ofensor. E é justamente isso que a assertividade proporciona, a capacidade de estabelecer limites sem perder a compostura. Expressar um limite não é um ato de agressividade, mas de autenticidade. A filosofia estoica ensina que não somos responsáveis pelas reações alheias, mas apenas pelo que expressamos. Se sua comunicação é clara, respeitosa e verdadeira, o resultado está além do seu controle. E isso liberta. Liberta da angústia de se preocupar excessivamente com a interpretação dos outros e permite que você seja fiel aos seus princípios. Para os estoicos, a clareza era sinônimo de liberdade. Quando os limites são estabelecidos de maneira firme e direta, não há espaço para mal-entendidos. E quando os mal-entendidos são evitados, os relacionamentos se fortalecem, e a paz interior se torna um estado constante, não um desejo distante. A vida, com todas as suas imperfeições e reviravoltas, às vezes se assemelha a uma peça de teatro tragicômica. As situações se desenrolam de maneira imprevisível, os eventos fogem ao controle, e o que resta para nós é a escolha de como encará-los. Para os estoicos, o humor não era apenas uma forma de aliviar a tensão, mas um lembrete poderoso de que o sofrimento, muitas vezes, nasce da forma como interpretamos os acontecimentos. Marco Aurélio dizia que a mente se torna colorida pelos pensamentos que escolhe cultivar. E o humor é uma dessas cores que suaviza as bordas ásperas da realidade. Imagine-se em uma reunião importante, repleta de expectativas e olhares atentos. No momento em que você se prepara para falar, um deslize, e seus papéis caem no chão, espalhando anotações por toda a sala. O constrangimento surge instantaneamente, os olhares se voltam para você e o calor invade o rosto. Nesse momento, você tem duas escolhas: entregar-se ao desconforto ou rir da situação. A filosofia estoica nos ensina que a leveza diante do erro não é um sinal de descaso, mas de sabedoria. Reconhecer a fragilidade do momento e rir de si mesmo é um ato de grandeza, não de fraqueza. O humor é um escudo que afasta o peso das pequenas tragédias diárias. Se a vida insiste em te colocar em situações desconfortáveis, por que não encará-las como capítulos de uma comédia bem escrita? Marco Aurélio, em suas meditações, refletia sobre o poder de olhar para os problemas com distanciamento, como se fossem cenas passageiras em um grande palco. Rir dos próprios tropeços é a maneira mais elegante de aceitá-los. É reconhecer que, no grande teatro da existência, todos nós somos, em algum momento, personagens de cenas cômicas imprevisíveis.
A filosofia estoica não se trata apenas de suportar as adversidades com serenidade, mas de encontrar leveza em meio ao caos. Quando você ri das pequenas falhas, dos erros que parecem colossais no momento, mas que se mostram insignificantes à distância, está exercendo o verdadeiro domínio sobre suas emoções. Os estoicos sabiam que a vida é breve demais para ser vivida em constante tensão. Escolher sorrir diante dos tropeços é um ato de rebeldia contra o peso do perfeccionismo e da autocrítica. Os antigos filósofos nos ensinaram que a paz interior nasce do controle sobre as nossas reações, e não sobre os eventos em si. Quando você age como se nada te incomodasse, não está negando a realidade, mas afirmando seu poder sobre ela. Cada uma dessas práticas, empatia, aceitação, paciência, autoestima, desprendimento do perfeccionismo, gratidão, comunicação assertiva, sentido de humor e aceitação da impermanência, formam um alicerce para uma mente inabalável, um espírito sereno e uma vida mais leve. Marco Aurélio, Epicteto e Sêneca sabiam disso. Eles entendiam que a verdadeira liberdade não está em moldar o mundo, mas em dominar a mente. E se essa mensagem tocou algo dentro de você, se de alguma forma essas palavras despertaram a vontade de cultivar essa serenidade em meio ao caos, eu te convido a curtir este conteúdo, compartilhar essa filosofia transformadora e se inscrever em nosso canal. Juntos, podemos alcançar mais pessoas que, assim como você, buscam viver de forma mais sábia, equilibrada e resiliente. Porque, no final, agir como se nada te incomodasse não é sobre indiferença, mas sobre sabedoria. Sobre escolher o que merece a sua energia e deixar passar o que não merece. E quando essa escolha se torna um hábito, a vida se revela menos pesada, mais leve e infinitamente mais simples.